A mente humana é um labirinto. Um quebra-cabeça complexo de vontades, impulsos, gatilhos. A maioria de nós navega por esse labirinto dentro dos limites da lei, da moralidade. Mas alguns se desviam do caminho. E quando esses desvios levam à violência, à escuridão, deixam para trás um rastro de perguntas sem resposta. Ecos que ressoam através da história. Neste canal, não oferecemos respostas fáceis, sem finais de contos de fadas. Não estamos aqui para aliviar sua mente com resoluções fáceis. Estamos aqui para encarar a escuridão, dissecar os detalhes perturbadores, os fios soltos, as pontas soltas que assombram os corredores da história criminal. Hoje, examinamos 10 casos que desafiam a lógica, a razão, a própria estrutura da nossa compreensão. 10 casos não resolvidos que continuam a nos assombrar, a nos desafiar a confrontar o mal que espreita nas sombras, a besta com um rosto humano. Preparem-se, apertem os cintos, porque uma vez que você entra neste labirinto, não há como voltar atrás. (1888), Londres. Uma cidade envolta em névoa e iluminada por lampiões a gás, onde as sombras escondiam tanto a pobreza quanto o mal. É aqui que encontramos o nosso primeiro caso. Uma história que se tornou sinônimo de brutalidade, de mistério não resolvido. Jack, o Estripador. Imagine a cena. Ruas de paralelepípedos escorregadias, o ar pesado com o cheiro de fumaça de carvão e medo. É no bairro degradado de Whitechapel que 5 mulheres, todas marginalizadas, todas vulneráveis, encontraram seu fim nas mãos do Estripador. Os assassinatos, brutais e calculados, geraram pânico na cidade. As cartas, supostamente enviadas pelo próprio Estripador, zombavam da polícia, da imprensa, da própria cidade. A assinatura do Estripador, mutilações precisas, órgãos removidos, um conhecimento sinistro da anatomia humana. Mas quem era Jack, o Estripador? Um cirurgião? Um açougueiro? Um fantasma? Um espectro que desapareceu tão rapidamente quanto apareceu? As teorias abundam, mas a verdade permanece esquiva. Jack, o Estripador, tornou-se uma lenda urbana, uma personificação do terror invisível que assombra a psique humana. Do outro lado do Atlântico, sob o calor sufocante de Nova Orleans, outro mal estava se formando no início do século XX. O jazz estava no ar, mas uma melodia diferente ecoava pelas ruas. O som de um machado cortando carne e o medo silencioso que se seguia. O Axeman de Nova Orleans. Um nome que sussurrava terror nos becos escuros e atrás de portas trancadas. Ele não discriminava, mirando imigrantes italianos, donas de casa, amantes adormecidos. Sua arma, um machado comum, brutal e eficaz. Imagine, o ano é 1918. Uma cidade já lidando com a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola é agora aterrorizada por um espectro, uma figura sombria que se move na calada da noite, entrando em casas como se tivesse o direito, deixando para trás um rastro de sangue e terror. E então, tão repentinamente quanto começou, os ataques pararam. O Axeman desapareceu na noite, deixando para trás uma série de perguntas sem resposta, um quebra-cabeça macabro que desafia a solução até hoje. Quem era esse indivíduo sombrio? O que motivou sua fúria? E por que ele parou? Las Vegas, 1996. A cidade do pecado nunca dorme, mas nesta noite, o brilho das luzes de neon refletia em algo mais sinistro. Tupac Shakur, um ícone, um poeta, um produto da raiva e da esperança, estava no auge. Mas a vida na corda bamba entre a glória e a violência tem um preço. 7 tiros. 7 explosões de pólvora que ecoaram não apenas pelas ruas de Las Vegas, mas por toda uma geração. As teorias se espalharam como fogo em um cassino, cada testemunha, cada rapper rival, cada sombra se tornando um suspeito em potencial. Mas a verdade?
a verdade se escondeu na fumaça daqueles 7 tiros, deixando apenas perguntas não respondidas e um legado manchado de sangue. Você pode silenciar o homem, mas não pode matar a lenda. E a lenda de Tupac continua a assombrar, uma lembrança constante de que mesmo sob o brilho mais forte, a escuridão sempre espreita. Um resort ensolarado no Algarve português. Famílias de férias, buscando sol e relaxamento. Mas para a família McCann, o paraíso se transformou em um pesadelo. Madeleine, com apenas 3 anos, desapareceu de seu quarto, deixando para trás um silêncio ensurdecedor e um bicho de pelúcia caído no chão. O que era para ser uma noite tranquila se transformou em uma busca frenética, cada minuto que passava amplificando o terror. Cartazes com o rosto de Madeleine se espalharam pelo mundo, um lembrete constante da fragilidade da inocência. Teorias surgiram, um sequestro, um acidente, algo mais sinistro, mas a única verdade era o vazio deixado por sua ausência. Madeleine se tornou a filha de todos, uma história inacabada que assombra a consciência global. Um lembrete constante de que, às vezes, mesmo sob o sol mais brilhante, a escuridão pode nos roubar o que temos de mais precioso. Iowa, 1912. Villisca. Uma cidade pequena, onde as portas raramente eram trancadas e os vizinhos se conheciam pelo nome. Mas nesta noite, sob a escuridão implacável do centro-oeste americano, o mal se aproximou. A família Moore, juntamente com 2 jovens convidados, se preparavam para dormir, inconscientes do horror que os aguardava. Um por um, eles foram brutalmente silenciados, seus sonhos transformados em pesadelos sangrentos. A arma do crime, um machado deixado na cena, ainda pingando com a promessa de violência. Sussurros de um estranho na cidade, um andarilho com um passado obscuro, se espalharam como ervas daninhas, mas nenhuma pista concreta floresceu. O assassino, como um fantasma, desapareceu na noite, deixando para trás uma cena de horror inimaginável e um mistério que ecoa através das gerações. Um lembrete constante de que o mal pode se esconder nos cantos mais familiares e que algumas feridas, como algumas histórias, nunca cicatrizam completamente. Nove jovens. Uma expedição de esqui nos montes Urais da Rússia. Uma história que termina não em triunfo, mas em um horror inexplicável. Este é o incidente do Passo Dyatlov. Em 2 de fevereiro de 1959, a tenda do grupo foi encontrada abandonada, rasgada de dentro para fora. Era como se eles tivessem fugido em pânico, a maioria sem sapatos ou roupas adequadas para o frio intenso. Os corpos foram encontrados espalhados nas semanas seguintes. Alguns com ferimentos internos graves, outros com sinais de hipotermia. Mas foram os detalhes estranhos. Olhos faltando, níveis incomuns de radiação que alimentaram décadas de especulação. Uma avalanche, hipotermia induzindo alucinações? Ou algo mais sinistro? O incidente do Passo Dyatlov permanece um quebra-cabeça arrepiante, um lembrete de que, por mais que tentemos entender o mundo, alguns mistérios permanecem teimosamente fora de alcance. Imagine uma fazenda isolada, envolta na névoa da zona rural da Baviera. É 1922. A família Gruber, pais, filhos e uma neta, vivem suas vidas simples, mas algo maligno espreita nas sombras. Em 31 de março, seus corpos foram encontrados no celeiro, cada um morto por golpes brutais de uma picareta. O que torna este caso tão perturbador é a evidência de que o assassino permaneceu na fazenda por dias após os assassinatos. Quem poderia ter cometido um ato tão horrível e por quê? Os vizinhos relataram eventos estranhos nas semanas que antecederam os assassinatos. Pegadas na neve que não levavam a lugar nenhum, sons de passos no sótão. Os assassinatos de Hinterkaifeck permanecem sem solução.
um conto sombrio de violência inexplicável e terror silencioso que continua a assombrar a zona rural alemã. É um lembrete de que o mal pode se esconder nos lugares mais comuns, esperando para atacar. JonBenét Ramsey, uma rainha da beleza de 6 anos, com um sorriso contagioso, tornou-se um símbolo trágico de um mistério que cativou e horrorizou uma nação. No dia seguinte ao Natal de 1996, seus pais encontraram uma nota de resgate bizarra em sua casa em Boulder, Colorado. Horas depois, o corpo de JonBenét foi encontrado no porão, um golpe na cabeça e um garrote em volta do pescoço. A investigação subsequente foi atormentada por erros e teorias conflitantes. Os pais de JonBenét, sob suspeita inicial, foram posteriormente inocentados por evidências de DNA. Mas a pergunta permaneceu: quem tirou a vida de uma garotinha de forma tão brutal? O caso de JonBenét Ramsey expôs as profundezas da depravação humana e a natureza insondável do mal. Ele serve como um lembrete arrepiante de que, às vezes, mesmo em meio à beleza e inocência, a escuridão pode se infiltrar e deixar uma cicatriz indelével na alma. Los Angeles. Uma cidade vendida ao mundo como um paraíso banhado pelo sol, mas como qualquer paraíso, esconde uma escuridão. E nessa escuridão, encontramos Elizabeth Short. Apelidada pela imprensa de Dália Negra, Elizabeth sonhava em ser estrela. Mas sua história se transformou em um pesadelo. Seu corpo, descoberto em um terreno baldio, estava brutalmente mutilado, cortado ao meio. Uma imagem grotesca que chocou até mesmo os policiais mais experientes. A cidade, antes deslumbrada pelas luzes da fama, agora encarava o abismo da depravação humana. A investigação se tornou um frenesi. Suspeitos emergiram das sombras. Amantes ciumentos, predadores sexuais, até mesmo figuras da elite de Hollywood. Mas a Dália Negra levou seus segredos para o túmulo. Décadas se passaram. A promessa de fama de Hollywood continua a atrair sonhadores. Mas a sombra da Dália Negra serve como um lembrete cruel. Nem todos os contos terminam com um final feliz. Alguns permanecem como enigmas não resolvidos, assombrando a cidade dos anjos. Final dos anos 60. O norte da Califórnia, um lugar conhecido por seus ideais de paz e amor, se torna palco de um terror diferente. O medo assume a forma de um fantasma, uma sombra que se autodenomina Zodíaco. Ele não se contenta em apenas tirar vidas, ele quer jogar. Cartas enigmáticas, cheias de cifras e símbolos, chegam às redações dos jornais. Uma mistura de confissão e desafio. Um jogo de gato e rato macabro, com a polícia e a população reféns de sua própria impotência. Cada mensagem, um tapa na cara dos investigadores. Cada símbolo decifrado, uma promessa vazia de uma pista que nunca se concretiza. O Zodíaco se torna a personificação do mal indecifrável, um espectro que assombra a psique americana. O tempo passa, as pistas esfriam. A identidade do Zodíaco, um mistério não resolvido. Mas o medo, a sensação de que ninguém está seguro, permanece. Um lembrete perturbador de que, às vezes, a mente humana é o labirinto mais complexo e aterrorizante de todos. De Whitechapel a Los Angeles, das ruas escuras às florestas densas, esses casos ressoam através do tempo. Histórias inacabadas que nos lembram da fragilidade da vida e da escuridão que se esconde sob a superfície. A busca pela justiça nunca termina, mesmo quando as pistas esfriam e as memórias desaparecem. A necessidade humana de respostas, de dar sentido ao caos, é o que nos impulsiona a desvendar esses enigmas. Mas, às vezes, a verdade permanece esquiva, escondida nas sombras da história. E esses casos não resolvidos servem como um lembrete constante. Alguns mistérios podem nunca ser totalmente desvendados. Qual desses casos te deixou mais intrigado? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.